Então várias pessoas me pediram para eu fazer um vídeo sobre o State of the Union, o Estado da União, que é um grande discurso dado todos os anos pelo presidente americano no começo do ano, né? Foi ao longo da semana passada, então vamos lá. O que eu quero debater não é o conteúdo do discurso, eu achei totalmente irrelevante, assim como eu achei todos os State of the Unions, o discurso, o texto irrelevante, já falo por quê. Mas eu quero debater como a instituição do State of the Union e como ele é executado e como as pessoas veem isso como um grande sintoma do fascismo de armário dos Estados Unidos. E eu não quero dizer só do Donald Trump, nem do Partido Republicano. Dos democratas também, da população geral. Como ideias básicas fascistas entraram no senso comum americano e como isso é revelado no State of the Union. Isso que é o assunto desse vídeo. Por que o discurso não é importante? Porque o State of the Union, ele é um grande discurso que é dado todo começo de ano, um puto evento político, minha nossa, é uma balangação de piroca política pra todo lado, é aquele evento midiático, é pra você humilhar a oposição, é pra você fazer marketing, é pra você, é pra tudo menos pra alguma coisa útil, é um evento, é um marketing, não é nada. E tem tanta coisa, pega os últimos, sei lá, 40 State of the Unions, você vai revirando, você acha cada coisa que assim, o presidente chega lá e fala, eu quero que a NASA tenha um orçamento de 4 trilhões de dólares e eu quero o homem em Júpiter até o fim do ano que vem. Eles falam as bostas e nunca vai dar em nada. É só politicagem, é só mídia. Então, você não deveria olhar para o discurso do State of the Union como, eis coisas que vão realmente acontecer. Não. Ignora, ok? Ignora. É que nem, tipo, é até pior, na verdade, do que propaganda política eleitoral. Porque propaganda política eleitoral, os caras estão tentando convencer alguma coisa. É mais só um momento de exibição, assim. É como se... enfim, você pegou o núcleo da coisa. Agora, a coisa do discurso em si. Vamos primeiro fazer uma análise histórica um pouquinho da coisa. Porque o que é a ideia do State of the Union? Ele é uma previsão constitucional, ele está na Constituição americana e diz que, a lei, né, que fundamenta isso, diz que o presidente deve, from time to time, de tempos em tempos, informar o Congresso sobre o Estado da União. É isso, nada diz que ele tem que fazer um puto evento, que tem que estar todo mundo lá. O Congresso nem é obrigado a ir, na verdade. Não existe nada assim que diga que o Congresso tem que todo ir. Não é nada. Não existe nenhuma obrigação que isso seja televisionado, nada. O que a lei diz, na verdade, é que assim, olha, o presidente não pode assumir o executivo e não falar com o Congresso, né, dar o gelo no Congresso por 4 anos. Ele não pode fazer isso, ele tem que rotineiramente reportar para o Congresso qual é a situação do rolê. É isso, não tem nada mais. Inclusive ele poderia fazer um memorando uma vez por mês e mandar pro Congresso. E, inclusive, pela maior parte da história americana, foi isso que aconteceu. O presidente escreveu uma carta e mandava pro Congresso, tipo, supimpa, falou. Quem que começou a mudar isso? E daí você já começa a pegar a raiz, a infiltração de ideias fascistas no ideário senso comum americano. Com Woodrow Wilson. Woodrow Wilson foi o presidente que, não é que ele começou, mas ele que agravou muito uma forte mudança institucional nos Estados Unidos. Inclusive, é na presidência do Woodrow Wilson, eu diria que a interpretação constitucional nos Estados Unidos mudou. Porque isso está muito excelentemente bem descrito no livro The Progressive Era, do Murray Rothbard, que foi inclusive publicado de maneira póstuma. Ele saiu tipo 3 ou 4 meses atrás. Um excelente livro. Recomendo que você leia ele, a recomendação vai estar lá na descrição e tudo mais. Mas a interpretação mudou. A interpretação antes do Woodrow Wilson, só pra você ter um ano, o Woodrow Wilson foi Primeira Guerra Mundial, certo? Então 1914, um pouquinho antes. Então 1910, vai. Não lembro exatamente o ano que ele assumiu. A interpretação constitucional antes dele era: o Estado pode fazer aquilo que está explicitamente prescrito na Constituição. A Constituição diz o que ele tem que fazer. No governo do Woodrow Wilson mudou para: o governo pode fazer o que ele quiser, desde que isso não esteja explicitamente proibido na Constituição. O cara é puta de uma mudança. Woodrow Wilson presidiu sobre a maior expansão do governo federal americano, sobre coletivismo de guerra, Primeira Guerra Mundial. Ajudou a fazer aquela, eu quero uma nova era na política mundial, né, depois da Primeira Guerra, ajudou um monte de coisa. Então o cara era um globalista, o cara era um estatista ferradíssimo, o cara era um intervencionista num nível muito alto, e ele mudou toda a estrutura institucional americana e foi o começo da ideia de fascismo nos Estados Unidos, que é o quê? Controle estatal da economia, manipulação, verticalização total, uma grande figura forte do executivo, congresso reduzido, esse tipo de coisa.
a ideia de um grande líder que vai levar a nação à frente. Até então o presidente, alguns antes, por exemplo, você tinha o Theodore Roosevelt também, era um puta guerreiro gigante. Os caras queriam uma guerra por qualquer motivo, porque já ia construir caráter nos Estados Unidos. Ele meio que literalmente acreditava isso, na verdade. Mas o Woodrow Wilson começou a puxar isso, começou a puxar essas características mais subliminares, talvez mais fundamentais do fascismo, que a galera não pensa. Porque a galera pensa fascismo e eles pensam assim, uniforme e matar judeu. Isso aconteceu, mas o núcleo da coisa é o executivo como loco da sociedade que vai levar a nação à frente, goste ela ou não, arrastando pelo cabelo se for necessário. E o Woodrow Wilson começou a fazer isso. Ele começou a fazer um discurso do Estado da Nação, do Estado da União, de ir ao Congresso e fazer aquele discurso, fazer aquela fanfarra, transmitir tudo. Ele que iniciou essa tradição, já então trazendo essa coisa do executivo forte, do executivo central, do executivo que vai dizer ao Congresso o que o Congresso tem que fazer. Foi uma mudança, foi uma invasão muito grande. E na época estava sendo mais bem recebido. Por quê? Porque já existiam ideias de fascismo em alta. O fascismo não surgiu com Mussolini, as ideias fundamentais já existiam muito antes. Hegel já tinha muita coisa. A ideia de historicismo, a ideia de o destino de uma nação, o destino de um povo, o grande líder heróico que vai levar a nação para frente, já existia. E foi também fortemente usado por Franklin Delano Roosevelt, FDR, também conhecido só como Roosevelt, que tinha fortíssimas inclinações fascistas para atacar inimigos, fazer aquela fanfarra política, bater os tambor de guerra, para levar... aquela coisa assim de manipulação da população mesmo, de fazer um grande show político e midiático para inspirar a nação, que a nação tem que olhar e olhar para o executivo e ver o que o executivo está pensando e quer fazer para basear as ações de você, indivíduo, em relação àquilo. Que é uma ideia profundamente fascista. É uma ideia profundamente... Não, a gente tem que olhar para o grande homem, o grande executivo, que vai levar a nação adiante, e daí eu vou ter que responder o chamado nele. Isso é uma ideia profundamente fascista. E, claro, essa ideia existe na esquerda também, mas enfim. O ponto é... Aí você entra no núcleo de... Agora que você entende a história, né? De onde veio isso, quem usou isso. O núcleo, vamos pensar também, do que é a ideia de um Estado da União. É a ideia de que, primeiro, o presidente sabe o Estado da União. Eu não sei nem o estado da minha casa. Eu não sei nem o estado da minha vida. Vamos lá, eu vou te dar 3 horas para você dar um discurso sobre o estado da sua vida. Você sabe dar esse discurso? Mesmo? É uma coisa... Como é que o presidente vai saber o Estado da União? Mas o discurso presume que ele sabe. Quer dizer, você tem de novo a presunção fundamentalmente fascista, de ideologia fascista mesmo, de núcleo, de que o presidente, o grande executivo, o grande líder, conhece o estado, o espírito, a vontade, a força, a direção da nação, e agora ele vai falar isso pra nação. Quer dizer, não, você não sabe o estado da nação, o fazendeiro lá no meio do Idaho, sei lá, o democrata lá no meio de Nova York, não, eles não sabem como o país está, mas o presidente sabe. Ué, por quê? E quem diz que ele tá certo? Não, mas presume que o presidente sabe o estado da nação, e agora ele vai informar toda a massa mal banhada, burra, estúpida da população sobre qual é. Deixa eu falar como é que você tá. Imagina que eu vou gravar um vídeo aqui sobre o estado da sua vida. Você ia achar isso patético, ridículo, imbecil, certo? Imagina, sei lá, o Temer vai tentar dar um discurso do estado do Brasil. Eu sei lá, eu até gostaria de ver isso só pelo efeito comédico da coisa. Aliás, eu acho que a Dilma tinha que dar esse discurso assim uma vez por mês. Eu sinto saudade disso, às vezes, de um mês faz falta. Mas nos Estados Unidos existe essa presunção. Não, agora o grande líder vai falar pra gente como é que tá o país. Vamos ouvir. Como se ele fosse falar alguma coisa com coisa. Como se ele não fosse só falar politicagem. Como se ele não fosse... Quer dizer, tem gente que vai realmente olhar aquilo pra falar, não, pera, deixa eu ficar sabendo. E você percebe como isso não pode ser possivelmente Estado na nação, porque você sabe que o Trump e a Hillary fariam um discurso diferente. Ou sei lá, se fosse qualquer outro, Bernie Sanders e a Hillary fariam discursos diferentes sobre qual é o Estado da nação. Eles não têm como coletar essa informação. Então, primeiro, já tem a presunção absurdíssima de que o presidente sabe isso. E segundo, que ele vai informar isso em menos de, sei lá, 1 ano. Porque, assim, se você fosse fazer um relatório, de novo, do estado da sua casa, quantas horas levaria pra você entender isso? Longo. E agora você fala, não, o presidente vai transmitir o estado da nação em 3 horas de discurso. Sério? Digamos mesmo que ele tenha esse conhecimento. Vamos por um momento presumir isso.
Você acha que esse conhecimento consegue ser compactado em tão pouco e transmitido assim? Porque assim, tem vários conhecimentos que você tem que você não consegue transmitir. Por exemplo, andar de bicicleta. Certo? Me explica como você anda. Me transmita esse conhecimento. Não dá. Então, digamos que você tem esse conhecimento, talvez até tácito, qual é o estado da nação dos Estados Unidos. Como é que você vai compactar isso em informação e transmitir para as pessoas? Ou como é que você vai presumir que elas vão entender? Ou como é que você vai escolher o que é importante para elas ou não? Não é ridículo? Mas ainda assim, é uma ideia fundamental de fascismo. Não, porque o grande líder vai agora dizer para a nação, gente, vamos remar para lá. E todo mundo vai. Outra coisa também que revela o profundo fascismo da ideia de um discurso de Estado da União é que o presidente vai falar para o Congresso. Não é essa a função do presidente. Constitucionalmente, ok? A ideia é o Congresso é eleito com uma representação popular, com uma representação dos indivíduos. Esse é o Congresso, né? House, a Casa Baixa, é a representação dos indivíduos. Originalmente na Constituição, os senadores eram a representação dos estados. Eles não eram eleitos de maneira popular, isso só mudou com o governo, se eu não me engano, do Woodrow Wilson. Mas o Senado era a representação dos estados e o presidente executava, porque ele é o executivo, ele faz. Então, da onde que vem políticas? Da onde que vem a vontade dos indivíduos? Manifestado subconstitucionalmente, ok? É uma puta palhaçada ideia. Mas constitucionalmente, a vontade dos indivíduos vai ser eleita na casa, no Congresso, na Casa Baixa. Ali eles vão fazer políticas, os estados vão então vetar ou não isso, vamos ver o que eles acham disso, e vai no presidente e o presidente recebe uma ordem. Faça isso aqui que nós decidimos acontecer. Essa é a ordem constitucional americana, supostamente. O Estado da União parece que inverte isso. O presidente vai lá pro Congresso e fala: ó, seu bando de besta, eu ordeno que vocês façam isso. Não é a função do presidente isso. Mas numa ideia fascista é. Numa ideia fascista você tem um executivo forte, um legislativo que só serve pra carimbar tudo e ficar quieto, e fazer uma leve ilusão de que o povo tem alguma manifestação via o Congresso, enquanto o executivo faz o que ele quiser. O Estado da União, como ele é executado hoje, que o presidente vai lá e dá uma mijada gigantesca no Congresso e fala o que ele quer fazer, pra onde ele vai e tudo mais, é a inversão total da ordem republicana que é colocada na Constituição americana. Que é justamente o que o fascismo propõe. O fascismo tem essa crítica à democracia. Eu tenho minhas críticas à democracia por outros motivos, eu sou anarcocapitalista. Agora, o fascismo tem essa crítica de como assim, que ideia burra é essa de os indivíduos vão eleger representantes e os representantes vão ouvir os indivíduos e fazer o que eles querem? O indivíduo é um burro, um besta, ele nem existe. Essa é a ideia fundamental do fascismo. O que existe é um grande líder que vai captar o espírito da nação e fazer o que ele quiser, e se a nação tiver que ser arrastada pelo cabelo para fazer o que o líder quer, então que seja arrastada. Que é uma das coisas que você sente muito forte no Estado da União. E o mais, eu acho mais grave mesmo, é que isso não é mais percebido. Isso é normal. A galera vai, olha e fala, não, o Trump vai falar no Estado da União quais são as políticas dele, quais são os princípios dele, o que ele vai fazer agora. Não é pra isso. A ideia original é que ele fala assim, como eu estou executando o que o Congresso me mandou de lei pra eu fazer. Essa é a ideia original. Inverteu o troço todo e ninguém nota. Inclusive a galera ele fala, não, agora a gente vai ser informado, agora vai ter a bênção de ouvir do grande líder pra onde a nação vai. E muito trampista caiu nisso. Você via muito trampista lá nos Twitter da vida falando, olha que legal que ele falou, olha que bonito, olha como ele capturou, olha, não, vamos nessa direção mesmo, ele nos levou. Escuta, você não pensa, pô. A direção da vida é tua, cara. O presidente que se foda. Não tem essa história de que ele vai direcionar você. Você que elegeu ele, não contra, supostamente, né? Se o cara votou e se o cara... Mas digamos que o eleitor que votou nele. Fala, não é ele que vai me falar o que eu vou fazer. Eu que falo o que ele faz, pô. Mas não, a galera destrou. Não, ele foi lá no Estado da União e falou o que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer isso pela América. Eu acho que eu deveria. Não, não é essa... Não é essa a ideia. Originalmente, mas a galera já caiu no senso comum de que sim, é essa a ideia. Do presidente falar para a população, para o Congresso, para todas as forças, como que a nação vai ser, qual é a direção, para onde ela vai. Como se ele soubesse. Enfim, por esse vídeo é isso, algumas recomendações de leitura na descrição e tchau, tchau.